Senhor, agradecemos Ele nas alturas e pela Tua presença neste lugar em nossas vidas. Aleluias. Glória, glória a Deus. Vamos ver o que Deus vai nos acrescentar pela Tua palavra. Aleluias. Glória a Deus. Seja, Pai, na unção do Teu Espírito. Seja o que Tu queres para a Tua igreja, para nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Glória, glória a Deus. Vamos estar lendo o Salmo de número 46. Ao qual nos fala dessa forma. Aleluia. E a palavra de Deus, ela tem nos direcionado a nossas vidas, a direção que Deus quer para as nossas vidas. E Ele tem cuidado. E Ele tem nos direcionado para que nós possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque Ele está na frente da nossa peleja, da batalha. É Ele que tem nos socorrido. É Ele que é o nosso lugar secreto. E os braços dele não estão encolhidos para que não possa suspender, para nos abençoar e para nos dar a vitória. Que forte é o braço do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: louvai ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor. Aleluia. Ele está falando com Ele mesmo. Ele está falando com o seu interior. Nós temos que observar que muitas das vezes nós temos que falar com nós mesmos a respeito do que o Senhor tem para nós. Aleluia. Porque muitas das vezes a alma fica abatida. E nós sabemos que Deus, Ele quer salvar a nossa alma. A nossa alma, porque Ele tem um corpo especial para a nossa alma. Um corpo incorruptível. Esse volta para o pó da terra. Então Ele fala: louvai ao Senhor, ó minha alma. Louvai ao Senhor. Foi o que foi dito aqui, e que a gente sempre fala. As tuas palavras podem te levantar, as tuas próprias palavras, mas também pode te derrubar. Não importa o que tens de passar, fala assim: minha alma, porque te abate. Confia no Senhor, espera no Senhor. Nós temos que falar para nós mesmos a respeito desse Deus que nós servimos. Porque ao tempo que tu abre a boca e fala, volta para o teu subconsciente. E isso vai te dar força. Isso vai mudar a tua história. Se você começar a falar, não tem mais jeito para a minha alma, eu vou desistir. Olha as palavras que estão indo para a tua consciência. Palavras de derrota. Quando você diz que com Deus você é mais do que vencedor, então nós temos que observar essas coisas. Não se denomine derrotado quando você tem um Deus que te garante a vitória. Aleluia. Diz assim o 2: louvarei o Senhor durante a minha vida. Ou seja, e a palavra diz assim para a gente: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E ali o salmista diz: ó, louvarei o Senhor por toda a minha vida. Nas dificuldades ou não, Deus merece o nosso louvor. Mas por que Ele merece? Porque tudo que tem fôlego, louve ao Senhor nosso Deus. O 3 diz assim: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Olha só, você está vendo o cuidado que Deus manda a gente ter? Porque quem não tem salvação não conhece o Senhor. Porque quem traz a salvação é Jesus Cristo. A salvação está nele. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
e não tem um outro nome dado no céu ou na terra ao qual nós possamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Observa bem, quando fala não confiar, sabe as pessoas, tem pessoas que estão em salvação. Quando você aceita Jesus e tu está seguindo a salvação, você quer as pessoas para também ser salvo. Mas quem não tem a salvação está longe do Senhor, ainda não reconheceu a obra de Deus através do Filho que veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Então por isso que muitas das vezes as pessoas dão ouvido àquele que não tem a direção ainda, e às vezes deixa de dar àquele que tem a direção. Quando nós falamos a respeito aqui da palavra, nós falamos daquele que tem a direção e anda na direção. Porque tem uns que anda fora da direção, tem a palavra, mas anda fora da direção. Nós temos aqui, o que ele fala, é aqueles que não têm salvação, aquele que não tem direção, aquele que não anda no caminho, aquele que ainda não conheceu a verdade. Então você não pode, a Bíblia nos alerta para você não confiar. Quando fala príncipe, não fala em príncipe, nem nos filhos dos homens. Ou seja, olha, quando fala de príncipe, né, tem príncipe de rei, aí vem outros nomes aí muito mais elevados, né, que seja um governador, que seja um presidente, não importa. Presta bem atenção no que ele quer dizer. Ele só quer dizer para você não confiar em quem não tem salvação, porque quem não tem salvação não anda na direção da salvação. Tu tem que ter o cuidado. Agora, qual é esse não confiar? São as coisas que desviam você da verdade. Mas ter coisas normal, tudo bem, mas desde que vem de encontro a tua fé, você não acredita. Você tem que perseverar, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o final receberá a coroa da vida. Aleluia. Aí o 4 diz assim: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Está entendendo como é que até foi falado aqui antes, como diz assim: sai o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perece todos os seus desígnios. Ou seja, olha só, aleluia, há uma diferença muito grande, porque perece todo dia, todo mundo um dia vai perecer, amém? Só que aqui fala que eles, a palavra de Deus, nós não estamos botando, inventando, nós estamos falando segundo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz que os seus desígnios, aleluia, perecem, mas na vida daquele que tem a salvação se cumpre a vontade de Deus. Do outro, tudo que tinha perece, acaba. Só que aquele que serve ao Senhor tem a promessa, e a promessa ela se cumpre. Aleluia. Nós temos que estar atentos, porque, aleluia, os dias estão complicados. Tem muitas pessoas se desviando da verdade, porque estão dando ouvido ao que não deve dar ouvidos. E a palavra de Deus vai sempre nos alertando, vai sempre nos conduzindo a entender e compreender. Você tem que ser um canal da direção dele, mas tu não pode se perder a direção dele por outros canais. Toma cuidado, muito cuidado. O 5 diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor seu Deus. O que é? Olha só, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Auxílio é aquele que, sabe, a gente não tem no governo os auxílios para ajudar, não tem auxílio disso, auxílio daquilo. E aqui fala sobre Deus, ele ser o nosso auxílio.
Quando Ele é o nosso auxílio, é que nós precisamos que Ele nos auxilie nas coisas, na caminhada, na vontade dEle. Nós precisamos dEle para nos direcionar. Nós precisamos dEle para nos abençoar. Porque nós precisamos das bênçãos de Deus na nossa vida. Aleluias. E aqui nós vemos, aleluias, que o Senhor é assim, ó, Criador dos céus, porque Ele denomina quem é o Senhor, seu Deus, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que nele há, o Senhor que permanece fiel para sempre. Olha só, quando fala de sempre, de eternidade, é coisas que não mudam. O nosso Deus, Ele não muda. As características dele não mudam. A nossa tem que ser mudada. Ele tem mudado, mas a dele não muda. Ela permanece para sempre. Se é para sempre, Ele é eterno. Aleluia. Glória a Deus. Então, ao mesmo tempo, o salmista exalta a Deus, dizendo: o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo. Quando você orar: Senhor, Criador dos céus, enviaste teu filho para me salvar, eu nem mereço. Você começa a exaltar o nome de Deus, enaltece Ele antes de começar a pedir: Senhor, eu preciso disso. Começa a adorar Ele, começa a enaltecer Ele, começa a exaltar o nome do Senhor. Aleluia, adore Ele primeiro. Aleluia. Às vezes a gente esquece de começar a pedir, né? Às vezes esquece: Senhor, eu preciso disso. Esquece de adorar, de reconhecer a grandeza dEle, a onisciência, a onipresença, a onipotência. Nós temos que adorar a Deus, porque Ele é isso. Quando está adorando, isso é verdade, não tem como fugir, porque é a verdade. Creia quem não creia, a verdade é essa. E você conhece a verdade, então adora Ele na verdade, porque no engano ninguém adora a Deus. Primeiro que Deus não recebe. Aleluia. Glória a Deus. Ele é fiel para sempre, né? A gente busca algo do Senhor. Está demorando, tudo bem, está demorando, mas está diante dele. Quando Ele quer, Ele dá um toque: eu não esqueci, né? Quando Ele quer, Ele fala. Mas o pedido seu está diante dele. Aí mesmo que demora, quando chega aquele dia, a primeira coisa, aí aconteceu, depois de muito tempo. Tem gente que é 10 anos, 5 anos, 1 ano, 2 anos, 1 dia, 3 dias. O que a gente fala? Deus é fiel. Bom Ele é. Bom é o Pai, né? Nosso Deus, Ele é bom, porque enviou o Filho. Olha só, foi falado aqui, né? Foi na passagem do rico, né? Mestre, bom mestre, não, bom é Deus. Qual de nós aqui daria o filho para morrer por outros? Alguém dá? Mas Ele deu por amor. E pior, que nós, não é pior da parte de nós, não merecemos. Verdade. Nós não merecemos o que Jesus passou por nós, mas a misericórdia de Deus é tão grande, o amor incomparável. Ele derramou desse amor. Aquele que receber esse amor será salvo, porque ele recebe o amor e segue o amor. E esse amor é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E o que Ele faz? Olha como é tremendo. O 7: Ele sustenta a causa dos oprimidos e dá pão aos famintos. O Senhor liberta os encarcerados. Está vendo? É o reconhecimento do que Ele é e do que Ele pode fazer. Você tem que reconhecer o poderio de Deus, a onipotência de Deus na minha presença. Ele faz isso, está fazendo e vai continuar a fazer. Aleluias. Porque muitos dos oprimidos, Deus vai e liberta. Que a pior coisa é a opressão, e a opressão maligna também é uma coisa horrível. Mas Deus tem o poder para libertar, para livrar. Aleluia. E dá pão aos famintos. A Bíblia fala, né, que nunca viu um justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Ou seja, Ele vai suprir. Não vai chegar a um ponto de um servo de Deus morrer de fome, porque não tiver ninguém. Ele pega você que serve o diabo, você vai alimentar o meu servo, e ele vai ter que, como foi dito aqui,
vai ter que obedecer. Se Deus dá ordem, vai obedecer, de uma forma ou de outra. Deus vai sustentar o seu povo, aquele que chama e clama pelo seu nome. Aleluia. Porque a palavra de Deus não volta vazia para Ele. Aleluia. Diz mais. Aleluia. O Senhor liberta os encarcerados. Tem muitas pessoas que às vezes estão numa prisão espiritual. Uns estão dentro de cadeias espirituais, uns estão acorrentados, outros estão todos em teias do inferno, outros estão naquela, sabe aquela múmia toda enrolada, toda presa ali dentro, ali? Tem muitos que estão assim, espiritualmente, que eu estou falando. Aleluia. E aqui diz que Deus liberta os encarcerados. Lembra do demoniado de Gadara? Ele estava aprisionado por potestade, principados e potestades. E Deus quebrou essa cadeia e ele se libertou. É assim que Deus faz na nossa vida. Não importa se é a cadeia de uma forma ou de outra, se é de potestade, se é de principado, não importa para o nosso Deus. Nós temos que entender que para a gente importa, mas para o nosso Deus não importa, porque Ele quebra qualquer cadeia. E nós temos que confiar e esperar em quem? No Senhor. Quando você declara, tu está afirmando quem é o teu Deus na tua vida. Quando você diz que não tem mais jeito, está dizendo que esse Deus é um Deus que não pode dar jeito. E o que é impossível para Deus? Pois as coisas são possíveis e impossíveis para o homem. Por quê? Tem coisas que o homem pode fazer, tem coisas que ele não pode, mas para Deus nada é impossível. Sendo natural, sendo espiritual, para Deus não é impossível. Glorificamos o nome dele. Glória a Deus, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. O 8 diz assim, ó: o Senhor abre os olhos aos cegos. E olha, ainda tem duas colocações: o cego que vem não enxerga, e o cego que é cego mesmo, que Deus dá a visão. Não é verdade? Porque Deus deu vista a muitos ao cego natural, mas também deu muita visão aos cegos que enxergam, mas não estavam vendo. Nós éramos muitos que não enxergávamos, mas quando o Senhor entrou na nossa vida, Deus começou a tratar da nossa visão espiritual, e hoje nós conseguimos ver coisas e precisamos ver muito mais ainda. Mas nós não somos mais cegos, porque nós temos aquele que nos dá a visão, aquele que é a luz está em nós. Se a luz está em nós, a luz mostra, a luz dá visibilidade para você ver. Aleluia. Porque quem anda nas trevas pode cair em qualquer lugar de repente. Porque treva limita-se à escuridão, é limitado à escuridão, e luz dissipa a escuridão. Aleluia. Por isso que Jesus é a luz do mundo. E Ele vem para dar visão àquele que não enxergava e para mostrar a direção, porque Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aleluia. O Senhor guarda o nobre, o Senhor guarda os estrangeiros e ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Aleluia. Olha só, Deus, Ele tem um cuidado. Aleluia. Para tu ver que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus, Ele veio para os judeus, né? Mas Deus é tão maravilhoso, é aquele que se volta para Ele, certamente Ele vai voltar para essa pessoa. Se tu se humilhar diante do Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro está estendendo a mão para a tua vida. E nós precisamos, mesmo conhecendo a verdade, estando na presença, muitas das vezes, se humilhar diante de Deus. Deus que estão na presença estão ficando soberbos, estão levantando o queixo, soberbo, altivo, e precede o que? A queda. Pode ser o que for. Vai estar lá em cima, vai preceder a queda e vai cair. E quanto mais alta a queda é, pior. Aleluia. Por isso que Ele guarda o estrangeiro, ampara os órfãos e a viúva. Ou seja, ninguém vai estar desamparado se voltar para Ele. Amém? Vai ser órfão, estrangeiro, vai ser viúva, se voltar para Ele, Deus vai amparar. Amém? Glória a Deus. Por isso que nós a Bíblia fala, pessoal, busca o Senhor, deixa o Senhor cuidar da situação. Deus pode. Nós não sabemos o tempo, mas nós sabemos que Ele pode. Amém?
Nós não podemos determinar, vai fazer que Deus vai mudar agora. Não, não. Deus pode mudar, mas o tempo é dele. Você não pode determinar para Deus. Deus é que faz no tempo dele. E às vezes nós pedimos algo no tempo e Deus ali, por ele se agradar, ele vai fazer naquele tempo. Pode fazer, mas sendo o tempo dele. Aleluia. O 10. O Senhor reina. Está escrito o que aí? O Senhor reina eternamente. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Louvai ao Senhor. Ou seja, nós estamos numa geração, não é verdade? Nós somos dessa geração, mas não teve outras gerações lá atrás. E até que ele venha, se ele vier na nossa geração, vai se cumprir e pronto. Mas se passar a nossa geração, vai vir outras, não vai vir? E ele diz que ele reina de geração em geração, ou seja, todas as gerações que há e que existem, que há de passar, ele continua reinando. Ele continua sendo o Senhor, não adianta. Pode estar isso tudo aí do jeito que está e vai piorar, mas ele continua sendo Senhor e reinando com poder, autoridade e majestade, porque todo o poder pertence a Deus. Por que todo o poder pertence a Deus? Porque Ele que criou todas as coisas. Então o domínio é dele. Isso está acontecendo aí, mas Deus nunca vai perder o domínio das coisas. Quando Ele quer, Ele faz, quando Ele quer, Ele muda e vai se cumprir. É que Deus tem algo muito especial que não vai dar para a gente viver nessa terra. Presta atenção, não vai dar. Entendeu como é que está? O mundo jaz no maligno. Aqueles demônios que foram lançados à terra estão aí fazendo. A única coisa que ele não pode fazer, se Deus falou, nesse tu não toca, nesse tu não vai tocar, e não vai tocar, porque ele é Deus. Por que Deus destruiu Sodoma, destruiu Gomorra? Por quê? Porque ele já não dá mais para conviver o que ele queria. Aquele povo não queria Deus. E hoje o mundo, muitos não querem Deus. Verdade. Por isso que mata, estupra, malignidade. Já, em vez de ser chamados filhos de Deus, são conhecidos como filhos do diabo. Que a palavra diz. Porque Deus pede, amai-vos uns aos outros como vos amei. O pessoal está matando todo mundo, a palavra diz. Não matarás. Então Deus preparou algo especial para aquele que busca e chama pelo seu nome. É algo diferente, que lá não vai ter interferência do mal. Aqui ainda tem interferência do mal, mas lá em cima nunca mais vai ter. Porque o lugar vai ser de gozo, paz e alegria. E vai ter aquele lugar para aqueles demônios. Fogo eterno, enxofre. E quem pertence a ele, vai para o mesmo lugar. Mas todos que têm fôlego, hoje em dia, não importa a situação que seja, ainda pode mudar o destino. Confiando e buscando ao Senhor. Acreditando que Ele veio para mudar a história e para buscar salvar. Porque muitos de vocês já estão perdidos mesmo aí. Você pode estar até perdido, mas ainda há vida aí. Aleluia. E se ainda há vida aí, a história pode mudar. Porque Deus muda a história. Se a vida, o demônio não conseguiu ainda finalizar o que ele queria. Porque se a vida, pode mudar a história. Aleluia. Se já conseguir tirar a vida, se ele conseguir fazer com que a vontade de Deus naquelas pessoas não entenderam e não compreenderam, não tem como mais ir à frente. Mas enquanto a vida, ainda pode haver mudança. Nós temos que acreditar e pedir a Deus que pela misericórdia Ele ainda vai venha ainda resgatar muitos que estão dentro dos cativeiros. Muitos que ainda estejam nas trevas, que a luz de Cristo chegue até lá. Porque às vezes é um da nossa família, é um familiar, às vezes é um amigo, às vezes é um vizinho.
e tem um povo e a nação espalhada na face da terra. Deus pode mudar, Deus pode transformar, que seja espalhado em todo esse universo, que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou Deus seu Filho unigênito para todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. E se isso acontecer, as vidas vão ser mudadas e transformadas, não importa como esteja, porque se ainda há fôlego, ainda pode ser transformado e mudado. E nós temos que buscar essa misericórdia de Deus. A gente não pode estar feliz só porque a graça está sobre nós, mas também está sobre outros ainda que ainda não chegou. Porque a Bíblia diz que a conversão de um pecador, de qualquer um que esteja de fora, se converter diante de Deus, há uma grande festa no céu. Não importa a situação, importa que haja conversão de genuíno coração, sentimento e entendimento na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus amado, em nome de Jesus, Pai, agradecemos por estar na Tua presença, mas pedimos por aqueles que ainda não estão, aqueles que ainda não reconheceram, e por aqueles que estão aprisionados, Deus, porque as prisões espirituais só o Senhor pode quebrar e desfazer. Por isso arrebenta com os ferrolhos, arrebenta as correntes, Deus, meu Pai, vira o cativeiro e liberta, Pai. Seu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, sobre os povos e as nações espalhadas na face da terra, pedimos a Tua misericórdia e o Teu perdão, Pai. Assim como nós precisamos, pedimos para eles também. Tem muitos que acham que não tem nem mais jeito, Pai. Então envia o Teu anjo e o Teu Espírito toca, Deus e Pai, porque ainda há esperança, Deus. Porque tudo que tem fôlego ainda tem a possibilidade de louvar ao Senhor, Pai. Por isso visita, Pai. Visita esse povo, essa nação. Visita o nosso vizinho, visita os nossos familiares, visita a nossa família, Pai. E cada lar aqui representado, envia um anjo, Deus, porque se há algo a fazer, sabemos que o Senhor pode, seja o que for, Deus, tanto o natural quanto o espiritual, tudo o Senhor pode. Por isso pedimos ao Senhor, Deus, nessa hora, Deus, meu Pai, prepara a nossa chegada no nosso lar, mas na caminhada e no caminho, continua com o Teu anjo acampado, Pai. Da mesma forma que nos trouxe, nos leva de volta, em nome de Jesus Cristo. E toda a conquista nossa seja para a glória do Teu nome, porque a glória do Senhor, a glória do Senhor, glorificado seja o Teu nome, Pai, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Uma salva de palmas de Deus maravilhoso, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus.